No Balneário Rincão, aulas são suspensas após profissional positivar para a Covid-19. Sindicato da Educação de Santa Catarina pede na Justiça a suspensão de aulas presenciais. Em Criciúma, audiência pública sobre o retorno às aulas será realizada na Câmara de Vereadores. Prefeitura de Criciúma suspende jogos profissionais e amadores no município. Organização Mundial da Saúde diz que o mundo não vencerá a Covid em 2021. Mais vacinas chegam a Santa Catarina nesta quarta-feira. Câmara e governadores citam investimentos no combate à pandemia. Em Criciúma, o alerta para a imunização contra a febre amarela. Com redução no atendimento, o setor de hotéis e restaurantes pede incentivo ao governo do estado. E o Banco Central aumenta o limite de transferências por Pix. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, quarta-feira, 3 de março de 2021. Para você que acompanha a TV Primavera, uma boa tarde. No Balneário Rincão, aqui no sul do estado, as aulas na maior escola do município foram suspensas depois que um funcionário testou positivo para a Covid-19. Confira na reportagem. Uma das maiores escolas do município do Balneário Rincão foi fechada para passar pelo processo de sanitização após uma professora ser positivada no teste da Covid-19 nesta semana. De acordo com a secretária, a prática não será comum, mas sim um processo de fechamento de apenas um dia. A gente teve aí a notícia de uma professora positivada, né? A professora imediatamente procurou a Secretaria de Saúde, a gente iniciou todo esse processo de investigação com os sintomas, a gente fez a testagem, realmente a professora estava positivo, né? De acordo com o Plancom, que foi desenvolvido pela Secretaria de Saúde, a partir do momento que existe um positivo, não somente um caso suspeito, né? Não pode ter somente o caso suspeito, mas precisa ter o positivo. A gente afasta aquela turma, né, da professora ou do professor que estiver positivado. A turma precisa ficar afastada durante uma semana. O professor fica de 7 a 10 dias afastado. A gente faz toda a sanitização da escola, né? Neste primeiro momento, a gente tinha uma professora positiva, mais 2 professoras que estavam em suspeita porque tinham tido um contato direto com essa professora. E aí, nesse primeiro momento, como a gente estava fazendo recontratando a equipe, né, que faria o processo de sanitização nas escolas, a gente optou por fazer o fechamento do Arroio Rincão por uma semana, para que a gente garantisse que a gente conseguiria fazer essa sanitização em tempo, né, de toda a escola, da turma, da sala, para que os alunos voltassem em segurança. A escola ficará fechada por uma semana para o processo de sanitização, mas a Secretaria de Saúde do município do Balneário Rincão também está de olho nas festas, aglomerações e situações de risco nos finais de semana. A gente tem tido uma equipe de fiscalização, certo? Com fiscais voluntários do município, profissionais que na verdade são profissionais daqui do município, e a gente tem feito essa escala já desde o ano passado com esses profissionais no final de semana que tem feito ronda de orientação, né, para as pessoas. Tem sido difícil, a gente tem pedido o auxílio da população, a gente vai, orienta, pede que as pessoas sigam os protocolos, né? Infelizmente, nem sempre a gente conta, né, com o apoio da população. A secretária ainda ressalta que os idosos do município estão aceitando bem a vacinação e que o número de negativas é quase 0. A gente está tendo uma aceitação muito boa, tá? Nós não tivemos nenhum idoso do Rincão que não quis tomar a vacina que a gente entrou em contato. Nós estamos muito felizes, muito pelo contrário, a nossa procura tem sido muito grande. A gente fica muito satisfeito com isso. Hoje nós já vacinamos todos os nossos profissionais e trabalhadores da saúde, já vacinamos todos os nossos idosos acima de 90 anos, iniciamos a vacinação dos idosos de 80 a 85 e já iniciamos também os idosos acima de 80 anos. Então a gente recebeu aí um percentil de vacinas já essa semana acima dos 80 anos e hoje recebemos a notícia aí, né, da Secretaria de Estado que vai chegar um contingente de vacinas também na semana que vem maior,
para o estado. A gente espera realmente que essas vacinas comecem a chegar mais rápido. Enquanto não chegam as vacinas para todos, o negócio é continuar se prevenindo. E em todo o estado, profissionais da educação se mobilizam pelo fim do retorno das aulas presenciais, até que a categoria seja vacinada contra a Covid-19. Confira na reportagem. Para reverter a volta às aulas presenciais, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado, o SINT, representando o magistério catarinense, entrou com uma ação judicial. O SINT Santa Catarina, que representa os trabalhadores em educação da rede pública estadual, entrou com ação civil pública na semana passada, contrário à volta às aulas presenciais em pandemia. A argumentação utilizada pelos advogados do SINT para defender a ação é baseada nos boletins que o Estado tem feito diariamente de casos confirmados, pacientes ativos, número de óbitos e taxa de letalidade. Segundo o sindicato, com esses dados oficiais, o documento vai demonstrando que ao longo do tempo houve uma grande piora na situação sanitária de Santa Catarina e, diante disso, o que menos se recomenda é retorno de atividades de interação social, como a escola. Nós vivemos um momento gravíssimo, mais grave do que 2020. Em 2020, os trabalhadores de educação trabalharam de maneira remota, preparando atividades não presenciais para os estudantes. O governo do estado resolveu mudar a legislação e fez vários decretos para implementar as aulas presenciais em sua rede e permitir que as aulas presenciais ocorressem em outras redes. Nós estamos com ação para impugnar o decreto 1153, que mudou o decreto 1003, que permite aulas presenciais mesmo no grau gravíssimo de risco e grave também. Se nós conseguirmos essa deliberação, como já conseguimos em outros estados do país, nós vamos sim segurar um pouco mais a contaminação e diminuir o número de óbitos no estado de Santa Catarina. Essa é a nossa intenção. Na ação, o SINT apresenta informações de locais onde já iniciaram as aulas presenciais e foram detectados casos de contágio pelo coronavírus e defende que o ato administrativo impugnado contraria as recomendações de infectologistas, os estudos de entidades científicas vinculadas ao Ministério da Saúde e também boletins epidemiológicos e levantamentos estatísticos produzidos pelo próprio governo do estado e as administrações municipais. O sindicato solicita ainda que as aulas só retornem quando tiver a distribuição de imunizante para toda a população. E o governo do estado tem o dever constitucional de garantir a saúde e a segurança não só dos trabalhadores de educação e estudantes, mas de toda a população em geral. Para nós, voltar às aulas presenciais é vacinar os trabalhadores de educação e toda a população. Em Criciúma, uma audiência pública deve discutir a situação do retorno das aulas presenciais. A realização da audiência vem a partir de um requerimento feito na Câmara de Vereadores pela vereadora Giovana Mondardo, do PCdoB. De acordo com a parlamentar, essa é uma das maneiras de ouvir os pais sobre esse retorno das atividades. Ela defende que o ano letivo começou há poucos dias, mas muitos pais ainda têm dúvidas sobre como está o funcionamento no ambiente escolar. Por isso, a audiência pública virtual visa dar voz aos pais nesse momento difícil. O encontro será realizado online, na noite desta quinta-feira, dia 4 de março, às 7 horas. Interessados em participar podem acompanhar e interagir pelo canal do YouTube na Câmara de Vereadores de Criciúma, o www.youtube.com/Câmara Criciúma. E o prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, anunciou nesta quarta-feira a suspensão de práticas esportivas na cidade. A medida impacta, por exemplo, a realização dos Jogos do Campeonato Catarinense. A repórter Michele Veiga tem as informações. Através de decreto, o prefeito municipal de Criciúma, Clésio Salvaro, determinou que nenhuma competição esportiva, oficial ou não oficial, pode ser realizada nos próximos 15 dias aqui no município. Isso afeta diretamente o Criciúma Esporte Clube e o Próspera, que iriam jogar partidas do Campeonato Catarinense aqui no estádio Heriberto Wilson. Sobre essa determinação, o prefeito Clésio Salvaro falou em vídeo. Nós estamos vivendo agora o pior momento da pandemia. O estado todo de Santa Catarina está no vermelho e a região de Criciúma não poderia ser diferente. Também nós estamos. Muito embora a sociedade tenha colaborado, fomos a última região a entrar no vermelho, mas as pessoas estão aguardando na fila de espera para um leito na UTI Covid.
Os hospitais estão completamente lotados. Vamos abrir agora mais 10 leitos de UTI aqui no Hospital da Rio Mânia. Mas tenho certeza que não será o suficiente. Algumas medidas nós estamos adotando. Tem o decreto do governo do estado e nós estamos ampliando um pouquinho mais. Por exemplo, atividades esportivas de contato, essas vão ficar suspensas para os próximos 15 dias. Leia-se ali todas as atividades da Fundação Municipal de Esporte e também os jogos profissionais. Por exemplo, o Campeonato Catarinense está suspenso, todos os jogos aqui no município de Criciúma. Falei com o presidente do Criciúma, conversei com o presidente do Próspera, ambos concordaram, sempre colocando a vida em primeiro lugar. E é isso que eu quero pedir para vocês. Vivemos um momento muito difícil também de muitas desinformações. Vamos ignorar aqueles que ignoram as medidas sanitárias, por exemplo, uso contínuo de máscara, álcool gel, o distanciamento. Vamos fazer isso e vamos dizer não ao lockdown. Nós precisamos trabalhar. Trabalhando com todos os cuidados, é possível, sim, vencer esta pandemia. Valeu, gente! Fora Criciúma, o município de Tubarão e também Chapecó já determinaram que também não podem ser realizadas competições esportivas oficiais ou não oficiais nesses municípios. Com informações para o Informe Região, repórter Michele Veiga. A Federação Catarinense de Futebol esteve reunida durante toda a tarde, mas até agora ainda não anunciou como vão ficar os jogos dessa rodada do Catarinense. A seguir, governador de Santa Catarina discute ações de enfrentamento ao coronavírus em Brasília. A Organização Mundial da Saúde já fala que o mundo não vai vencer a pandemia em 2021. Não é realista acreditar que o mundo vai derrotar a pandemia de Covid-19 até o final deste ano. O recado foi dado pela Organização Mundial da Saúde em uma entrevista coletiva. O diretor de emergências da OMS, Michael Ryan, falou sobre o quadro atual e projetou cenários no combate ao novo coronavírus. Seria muito prematuro e irrealista pensar que vamos acabar com o vírus até o final do ano. Mas acho que o que podemos terminar, se formos inteligentes, são as hospitalizações, as mortes e a tragédia associada a essa pandemia. Na mesma coletiva, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, destacou a aplicação das primeiras vacinas do mecanismo COVAX, em Gana e na Costa do Marfim, embora tenha lamentado que isso aconteça quase 3 meses após o início das campanhas de vacinação nos países ricos. Santa Catarina recebeu mais doses da vacina contra o coronavírus nesta quarta-feira. A confirmação do envio veio do governador Carlos Moisés, que esteve em Brasília para discutir ações de enfrentamento ao coronavírus. Só nessa remessa são mais de 90 mil doses que da capital serão distribuídas às regiões e depois encaminhadas a cada município. A confirmação veio de Brasília, do governador Carlos Moisés, após reunião no Ministério da Saúde. 91.200 novas doses da vacina. Nós, imediatamente, com o secretário de Estado, a nossa política é, em 24 horas, fazer essa vacina chegar a todos os lugares de Santa Catarina. Então, nós nem estaremos lá e a vacina já vai ser distribuída para os catarinenses e para os municípios iniciarem o seu processo de vacinação. Essa nova demanda foi produzida pelo Instituto Butantan. Do total de doses, metade, que é 45.600, será distribuída aos 295 municípios catarinenses, para dar continuidade à vacinação dos trabalhadores da saúde e idosos com idade entre 80 e 84 anos, conforme recomendação do Ministério da Saúde. O restante ficará armazenado para garantir a aplicação da dose 2 na população desses grupos, em um intervalo de 2 a 4 semanas. Até hoje, Santa Catarina recebeu 405.800 doses da vacina contra a Covid-19, tanto da Coronavac quanto da Oxford AstraZeneca.
Com a chegada das novas doses, esse número passará para 497 mil. Todas as doses são compradas pelo governo federal e distribuídas de forma igualitária, proporcional à população para cada estado, divisão que foi elogiada pelo governador. Penso que, por qualquer via, o importante é que essas vacinas sejam entregues ao governo central no Programa Nacional de Imunização. Sem essa ação, nós teríamos disputa pela vacina em condições diferentes, cidades diferentes, estados diferentes, estados mais ricos, estados mais pobres. E isso a gente entende que tem que concentrar no Programa Nacional de Imunização. O ministro nos garante que, em havendo disponibilidade de qualquer número de doses, se são os 10 milhões ou se são 20 milhões, o Ministério adquire as vacinas. Em audiência com o ministro da Saúde, Moisés, e o secretário da Saúde de Santa Catarina, André Mota Ribeiro, falaram ainda de outras situações envolvendo a pasta no estado e as dificuldades enfrentadas, principalmente nos hospitais. Nós temos aí represadas cirurgias eletivas e o orçamento também ainda não contempla adequadamente. São diversas as preocupações e tratamos também sobre esse cronograma de vacina. O ponto principal da reunião foi vacina, não saiu disso, mas obviamente que outras pautas foram colocadas também à mesa para que a gente pudesse estar discutindo com os demais governadores e com o presidente da Câmara encaminhamentos, inclusive nessas questões orçamentárias, para que a gente tenha, nós vamos ter agora em 2021, então logo a população seja vacinada, a concentração das demandas de cirurgias eletivas de 2020 e de 2021. E o orçamento é menor do que o ano anterior, então isso tem que ser corrigido. Uma série de outras discussões que nós ali fizemos por encaminhamento de recursos, por enfrentamento dessa pandemia, que é o que nós precisamos fazer agora. E falando em recursos, o governador lembrou dos investimentos feitos até agora em Santa Catarina. Também estamos construindo, obviamente que essa atenção sobre a rede hospitalar de Santa Catarina demanda do governo novos caminhos para a construção, inclusive junto à iniciativa privada, de novos leitos de UTI. Nós vamos fazer chamamento para que nos ofertem leitos a preço justo para o mercado privado. E o governo pretende também contratar nessa linha. Estamos alinhando com órgãos de controle para nos apoiar nesse sentido, na questão de preços adequados para que o governo possa comprar. E estamos aí, pactuamos já 200 novos leitos de UTI. Desses 206 nós já disponibilizamos, 100 leitos nós já disponibilizamos, os outros 100 nos próximos dias. E a gente pode chegar a um total aí de 1.000 leitos de UTI exclusivamente para Covid, enfrentamento da Covid-19 em Santa Catarina. Na reunião com os governadores, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, sugeriu a criação de um fundo emergencial de enfrentamento à pandemia. Os líderes decidiram incluir na pauta desta semana o projeto de lei que autoriza estados, municípios e setor privado a comprar vacinas contra a Covid-19. O texto já foi aprovado no Senado e garante que os gestores possam assumir a responsabilidade da imunização. Já o setor privado poderá comprar vacinas, mas utilizá-las apenas quando todo o público prioritário tiver sido vacinado. Antes disso, será necessário doar as doses adquiridas ao SUS. Depois, as empresas poderão ficar com metade da compra. Os líderes também acertaram que a PEC emergencial, que inclui o pagamento de um auxílio, será votada direto no plenário, sem passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Isso deve dar mais agilidade na aprovação da proposta. A matéria deve ser votada no Senado esta semana. Está previsto um pagamento de R$ 250 por 4 meses, começando agora em março. Pelas redes sociais, o vice-presidente da Casa, deputado Marcelo Ramos, disse que obstruir a votação da PEC é ser contra o auxílio ainda em março. Após a reunião de líderes, o presidente da Câmara, Arthur Lira, almoçou com governadores e a presidente da Comissão Mista de Orçamento, deputada Flávia Arruda. O objetivo da reunião foi discutir o enfrentamento à Covid-19 no Brasil. No discurso de abertura, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, anunciou que pretende criar um fundo emergencial de enfrentamento à pandemia. Se trata de um pacote de rubricas orçamentárias detalhando todos os gastos com a crise sanitária. O valor exato deste possível fundo só poderá ser definido com a aprovação da PEC emergencial. Mas, segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira, já se sabe que só com o pagamento dos auxílios serão gastos de 20 a 50 bilhões de reais. Uma reunião muito produtiva, onde algumas sugestões foram feitas. Pode sair daqui uma proposta de um grupo de acompanhamento em sintonia fina com os governadores, numa condição proposta de um governador por região, representante do Senado Federal,
um representante da Câmara dos Deputados, com participação do Ministério da Saúde, do Ministério das Relações Exteriores, para que tenhamos um acompanhamento para e passo na importação do IFA para a produção de vacinas e no acompanhamento das plantas dos laboratórios que estão produzindo vacinas internamente no Brasil. Todo o nosso esforço para que esses encaminhamentos sejam dados com muita responsabilidade, calma, com harmonia, e que todos nós tenhamos um único objetivo, que em vez de tratarmos as coisas na discórdia, na disputa política, nas diferenças ideológicas, todos nós nos unamos nesse momento para resolver o problema da vacinação, vacina para os brasileiros, com maior brevidade, com maior urgência, com mais efetividade. Tanto para nós, enquanto orçamento, e aqui em meu nome, em nome do senador Márcio Bittar, relator, que a gente possa ouvir quais são as demandas, as necessidades de todos os estados e sabermos como ainda aprimorar dentro dos relatórios, os relatores setoriais, um orçamento que abranja e que realmente seja eficiente nessa necessidade tão urgente que é a nossa crise sanitária e o tema principal da vacinação do país. Me coloco aqui como interlocutora da Comissão de Orçamento, de todos os relatores setoriais, junto com o relator geral do orçamento, para discutirmos dentro do orçamento que já existe, dentro dos nossos limites orçamentários, tudo que podemos fazer aí em conjunto para conseguir auxiliar nesse momento tão difícil que o país está passando. Destaco ainda aqui o aceite da pauta federativa, onde o objetivo é, com o cronograma de vacinação, quais os projetos que vamos priorizar para poder estimular a economia, gerar emprego, gerar renda. E também sobre o auxílio financeiro, onde aqui o que lembramos é a importância de nesse trabalho levar em conta que vinha até dezembro e ficou aí um vazio de janeiro, fevereiro, para que possa ser estudado uma alternativa, quem sabe ampliando na primeira parcela, para a partir daí seguir aquilo que vem sendo negociado com o governo. E a boa notícia de que foi superada aquela situação que impedia contrato com a Pfizer, com a Janssen, enfim, e isso é fundamental. Então eu quero aqui agradecer e dizer que vamos estar juntos. Aqui foi colocado um aceno da importância, né, da gente baixar a temperatura, tá certo? É uma tarefa que depende de todos e, é claro, temos que estar juntos, focados naquilo que interessa ao Brasil. O inimigo comum é o coronavírus de verdade. Pela manhã, cerca de 20 governadores estiveram na fábrica da União Química em Brasília para conhecer a operação da farmacêutica. A empresa é responsável pela produção da Sputnik V no Brasil, mas ainda não tem autorização de venda. Ainda assim, os governadores preparam a negociação para ampliar os imunizantes disponíveis nas campanhas de vacinação. E nós precisamos lembrar que a prevenção é importante não só contra o coronavírus. Outras doenças continuam circulando, por isso é importante se cuidar. É o caso da febre amarela, que tem vacina disponível nos postos. Em Criciúma, a vacinação contra a febre amarela continua. As doses são disponibilizadas pelo Ministério da Saúde para imunizar pessoas a partir de 9 meses e menores de 59 anos de idade. Idosos acima de 60 anos devem apresentar uma prescrição médica para ser vacinado. O município vai receber ao longo do mês de março aproximadamente 10 mil doses da vacina contra a febre amarela. Mas a técnica de enfermagem da Vigilância Epidemiológica de Criciúma, Kelly Barpe, conta que não faltam vacinas na cidade. Para se imunizar contra a febre amarela, basta ir em qualquer unidade de saúde do município que tenha sala de vacina. Entre os sintomas da doença estão febre, dor de cabeça, dor nas costas, dor no corpo, náuseas e vômito. A seguir, setor gastronômico e hoteleiro do sul de Santa Catarina pede ajuda do Estado para se manter durante a pandemia. Membros do setor gastronômico e do setor de eventos do sul de Santa Catarina solicitaram ao Estado incentivos para manter as atividades. Confira na reportagem.
As entidades que representam os setores gastronômico, hoteleiro e de eventos, juntamente com as 10 associações empresariais do Extremo Sul, encaminharam um documento ao governo do estado solicitando medidas urgentes para manter a atividade econômica. Os setores foram alguns dos mais afetados desde o início da pandemia e requerem ações dos agentes públicos para que consigam continuar suas operações, evitando o fechamento de estabelecimentos e preservando, segundo eles, os mais de 20 mil empregos gerados na região. Entre as medidas solicitadas ao governo do estado, os setores reivindicam a liberação imediata de linha de crédito desburocratizada para as pequenas e médias empresas, refis amplo e imediato dos débitos pendentes, suspensão de impostos estaduais e um plano emergencial para a folha de pagamento. A preocupação dos empresários com as novas medidas restritivas à atividade econômica foi pauta de um encontro na tarde desta segunda-feira na Associação Empresarial de Criciúma, a ASIC. Quem já tem uma chave cadastrada no Pix vai poder fazer transferências com valor mais alto. O limite máximo mudou. As regras do Pix estabelecer limites máximos de valor por transação, mas isso não significa que são obrigados. Desde segunda-feira, o limite mínimo para este tipo de transação passou a ser o mesmo da TED, ou seja, se o seu banco permite que você faça uma TED de R$2.000, agora você também pode fazer um Pix no mesmo valor. Até fevereiro, este valor era de 50% do liberado via TED. E atenção, o limite só é diferente nas operações feitas entre as 8 da noite e as 6 da manhã e para transações por QR Code. Nestes casos, será permitido pelo menos o mesmo valor que está disponível para o cartão de débito. Essa regra vale também para transferências para contas ainda não cadastradas. O Informe Região vai ficando por aqui. Você acompanha mais notícias a qualquer momento ao longo da nossa programação e fica atualizado também nas nossas redes sociais. Nosso Facebook é o facebook.com/tvprimavera e pelo Instagram no @tvprimavera. Uma boa tarde para você.